Disciplina Planejamento Estratégico, instrutor Tenente Coronel Luiz Cláudio, aula 2, Elaboração do Plano Estratégico Institucional. Então aqui eu apresento novamente a experiência na área de planejamento estratégico, graduações aí, especializações CFO, CAO e CAEO, pesquisas relacionadas à área, monitoramento na gestão estratégica do CBMDF, análise e relevância no desenvolvimento institucional, e eu sou um dos autores do Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF, Metodologia Aplicada. Os cursos, congressos, seminários na área, posso citar aí os de formação de analista de processos, gerenciamento de projetos, planejamento estratégico da Senasp, capacitação de assessores de gestão estratégica e projetos, AGEPS, na Escola de Governo, workshop de indicadores da CEPLAG, EGOV, curso de elaboração de indicadores de desempenho organizacional na BOP, tá? E demais cursos aí. Bom, na disciplina Planejamento Estratégico, nessa aula 2 especificamente, temos algumas competências a serem desenvolvidas. São elas: compreender a metodologia de gestão da estratégia adotada pelo CBMDF, conhecer as formas de se estabelecer uma diretriz organizacional, missão, visão, valores, ser capaz de realizar o diagnóstico estratégico, conhecer a ferramenta de formulação de estratégias matriz SWOT e atuar levando em consideração o interesse público, uma das competências que a gente sempre coloca aí, que está diretamente relacionada à governança e à nossa própria estratégia, que também está baseada nas boas práticas de governança. Então, escolha da metodologia, senhores. Então, aí desse livro do Berg, Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público, o Berg diz para a gente, né, que o BSC, que é o Balance Scorecard, ele é uma realidade no setor público, ok? É imperativa a existência de uma estratégia consistente. Entre os instrumentos usuais de gestão da estratégia em voga no setor público estão o planejamento estratégico e o Balance Scorecard. Alguns exemplos de instituições que já utilizam: Polícia Militar do Distrito Federal, CBMDF, Exército Brasileiro, SSPDF e Escola de Governo e ENAP. Então, todas essas instituições já adotaram o Balance Scorecard, que a gente vai conhecer mais um pouquinho aqui adiante. Então, na nossa própria cartilha de planejamento estratégico lá de 2013, a gente já falava do BSC nas instituições públicas, promove o alinhamento dos objetivos estratégicos com indicadores de desempenho, metas, planos de ação, permitindo a descrição da estratégia de forma clara. Os objetivos estratégicos são categorizados em 5 perspectivas: cumprimento da missão organizacional, a perspectiva sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento, e a perspectiva financeira. O gerenciamento da estratégia ocorre de forma integrada. Então aí a gente está vendo uma parte do nosso mapa estratégico, e aqui na direita a gente vai ter a cadeia de valor aí, tudo que a gente quer entregar para a sociedade, mas ele ocorre de forma integrada dentre todas essas perspectivas do BSC, tá? Para chegar no valor que a gente quer entregar lá em cima na sociedade, no caso da instituição pública. Então, visando a mensuração do desempenho e uma sistematização da gestão estratégica, o Balance Scorecard, BSC, ele foi criado por Kaplan e Norton, tá? São professores de Harvard, em 1992, e atualmente é uma das ferramentas mais utilizadas para a implementação do plano estratégico de uma organização. Então, nesse livro aí, A Execução Premium, do Kaplan e Norton, ele traz para a gente que o objetivo original ao lançar o Balance Scorecard foi fornecer aos gestores um conjunto de indicadores mais amplo e mais balanceado. Então, esse termo balanced do inglês, ele quer dizer especificamente equilibrado, tá? Equilibrado para impulsionar a criação de valor a longo prazo. A gente mostrou lá nessa primeira visualização aí parcial do mapa, que lá na direita a gente vai ter a cadeia de valor. Então, o Balance Scorecard, as perspectivas, elas vêm para estar agregando valor nessa cadeia de valor para que a gente chegue lá na nossa visão de futuro. Porque a gente quer criar valor a longo prazo. Então, o interesse era mensuração e avaliação como forma de induzir melhorias de desempenho. Perspectivas do BSC, perspectiva financeira, do aprendizado e crescimento, dos processos internos e dos clientes. A gente viu
que a gente parte da financeira até chegar nos clientes, porque somos uma organização pública e somos pagos pela sociedade para entregar um serviço, entregar um valor para a sociedade, né? Ao contrário das organizações aí das empresas privadas. Então, a perspectiva financeira, senhores, aqui no âmbito da administração pública, tá? A dimensão financeira certamente é a categoria central da gestão pública, mormente porque se trata de recursos que são extraídos da sociedade e, em nome dela, impõe-se que sejam aplicados. Mas o gasto público e seu eventual contingenciamento não podem ser linearizados, o que implica em assumir uma posição demasiadamente simplificadora e redutora da gestão. O que ele quer dizer com isso aqui, pessoal? O valor, a mensuração do valor no serviço público ela é muito complicada. Então, assim, o Corpo de Bombeiros tem um helicóptero, ele precisa de mais um helicóptero. Poxa, o helicóptero é um bem muito caro, então será que vale a pena? Será que o valor que ele entrega vale a pena? Mas a gente vê diariamente aí a quantidade de vidas que são salvas com o emprego de um recurso como um helicóptero, que é um recurso de valor financeiro elevado. Então, essa mensuração no setor público de gasto e valor, ela tangencia aí valores intangíveis, né? Como a vida, por exemplo. Então, fica difícil a gente balancear isso. Claro que a gente tem formas de priorizar as nossas demandas na própria metodologia que a gente citou, mas é uma questão que não é simples, não é linear, tá? A boa gestão pública implica em opções ponderadas, balanceadas, que acolham também as atuações deficitárias, bem como perspectivas outras de impacto da ação governamental. Então, essa é a nossa perspectiva financeira, que hoje, no plano atual, visa captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia, tá? A gente tem como o Fundo Constitucional aí como grande fonte de recursos, mas para algumas aquisições a gente tem alguns projetos no nosso banco de projetos para captar esses recursos extras e retirar o peso ali do Fundo Constitucional. Então, do aprendizado e crescimento, também lá no livro Execução Premium, essa perspectiva identifica os trabalhos capital humano, os sistemas capital da informação e clima, capital organizacional, que apoiam os processos de criação de valor. Então, pessoal, em conjunto, tá? Os objetivos dessas duas últimas perspectivas, processos e perspectiva de aprendizagem e crescimento, descrevem como a organização implementará a estratégia. Perceba aqui, ó, pessoas, aprendizagem e crescimento. Então, eu tenho recursos humanos que eu devo capacitar e gerir por competência para valorizar o profissional bombeiro militar e conseguir, né, trazer dentro do tema, a gente vai ver mais para frente, inovação, desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento, tá? Então a gente tem essa interação, essa integração. Dos processos internos, aí do livro Gestão Pública, da Margarete. Então, ó, na visão de Carneiro, a organização deve identificar seus processos-chave e então alcançar a excelência nesses processos. Esses processos são os que causam maior impacto na satisfação dos clientes e nos objetivos traçados dentro da perspectiva financeira. Assim, a perspectiva dos processos internos não direciona seus esforços para todos os processos desenvolvidos pela organização, mas para aqueles que corroboram para o alcance dos objetivos financeiros e dos clientes. Então, pessoal, ele está falando aqui dos processos-chave, os processos críticos de negócio, que entregam valor direto para a sociedade. Então, no momento de um mapeamento de processo, de um melhoramento de processo, em dar foco na melhoria de alguns processos, claro que a gente direciona os olhares para os nossos processos finalísticos ou processos de gestão e governança que têm impacto direto nesses processos finalísticos, porque a população a quem a gente deve entregar o valor, ela só percebe, ela só tem a percepção desse valor entregue nesses processos que estão entregando valor diretamente para ela, que devem ser também os que estão ligados aos nossos objetivos estratégicos, visto que a gente tem que caminhar no sentido de ampliar a entrega de valor para a população, ok? Então a gente não precisa preocupar com processos extremamente internos ali, processos de gestão de pessoal. Esses processos, eles vão ser melhorados, mas eles não são o foco principal da atenção
nesse âmbito estratégico, ok? Então a gente tem que pensar nesses que entregam valor direto para a sociedade, ó, processos internos, modernizar o atendimento e despacho operacional, altamente finalístico. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está focando realmente em processos-chave, críticos de negócio, garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas, pensando no sentido de que a gestão também tem que promover a eficiência dos processos operacionais, dar meios para que esses processos sejam eficientes e efetivos. Então, aperfeiçoar a gestão nesse sentido e consolidar a governança corporativa. A governança aqui como aquele elemento que mantém o interesse público e preserva as ações no sentido de que sejam entregues todas as necessidades aí sejam atendidas relacionadas ao interesse público. E a perspectiva dos clientes, que é onde a gente tem que chegar lá no final da nossa cadeia de valor, ela permite que os executivos identifiquem os segmentos de clientes e mercados e as medidas de desempenho nesses segmentos-alvo, além da satisfação, que é uma dessas medidas. A outra medida de grande relevância é o valor agregado para o cliente. No caso da administração pública, tem-se o foco no valor social, ok? Então a gente mostra aqui para os senhores a nossa última perspectiva, sociedade, onde o tema operacional aparece com 2 objetivos estratégicos: atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais e ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes. E aí a gente também vê o tema governança, que estava na perspectiva de baixo, aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação. Tá? Então a gente tem essa preocupação aqui direcionada à entrega de valor à sociedade nessa última perspectiva, que é onde a gente está realmente chegando aí no final da cadeia de valor. Então, considerando esse foco das organizações na prestação de serviço com eficiência, o alinhamento de suas ações com as expectativas das partes interessadas é fundamental para a otimização dos resultados no caso das organizações públicas, tá? E aí a gente apresenta aí a satisfação, o índice de confiança social das instituições, e só para os senhores observarem, o Corpo de Bombeiros aí se mantém desde 2009 na primeira posição, tá? Atingindo aí o seu maior índice em 2019, ok? Então, é o maior índice da série histórica. Então, essa aqui é um dos indicadores, tá? Isso traz para a gente uma informação, mas é apenas um dos indicadores. E dentro da consolidação do BSC, o Kaplan Norton traz para a gente o ciclo de 6 estágios da gestão estratégica, né? Onde a gente tem aqui na execução a questão dos projetos e iniciativas, que hoje a gente trata as iniciativas como projetos, é o que a gente vai mostrar aí no final da apresentação. Então, este ciclo de 6 estágios, ele conversa com o plano estratégico e com os planos operacionais constantemente. Então, agora a gente vai ver um por um, tá? Então, o estágio 1 deste ciclo tem a ver com desenvolver a estratégia, missão, visão, valores, análise estratégica e formulação da estratégia. Então, nesse estágio, os gestores desenvolvem a estratégia usando ferramentas como matriz SWOT, que a gente vai mostrar ao final da apresentação. E aqui são levadas questões como em que negócio a empresa atua, por quê, tá? Lembrem do 5W2H, qual é a missão, valores e a visão de futuro. Os gestores revisam e analisam as grandes mudanças que ocorrem nos ambientes externo e interno. Lembrem da matriz SWOT, né? Além do progresso da estratégia existente. Então, a equipe executiva desenvolve e divulga a agenda de mudança estratégica. Tá? No estágio 2, planejar a estratégia. Então, nesse estágio, a organização planeja a estratégia, utilizando ferramentas como o mapa estratégico e o Balance Scorecard. Nesse momento, os gestores definem objetivos estratégicos, indicadores, metas, iniciativas, orçamentos para subsidiar as ações e alocação de recursos. Assim, são analisadas questões relacionadas à descrição, forma de medição e financiamento dos programas de ação da estratégia e os responsáveis por liderar a execução. Hoje, nós temos os gerentes de projetos e os projetos implementando as ações e as iniciativas estratégicas.
No estágio 3, alinhar a organização. Então, elaboração do mapa. Após a elaboração do mapa estratégico e do BSC, os gestores alinham a organização, formulando desdobramentos setoriais com mapas estratégicos e balance scorecards. A gente vai ver aí os plazas, os planos de ações setoriais, interligados e individualizados para todas as unidades organizacionais. Outro elemento fundamental no processo de alinhamento estratégico são os recursos humanos, que por meio de comunicação formal têm seus objetivos e incentivos vinculados aos objetivos estratégicos da empresa. No estágio 4, planejar operações. Após alinhadas as unidades organizacionais e recursos humanos, os gestores dão início ao planejamento das operações. Para tanto, são utilizadas ferramentas como gestão da qualidade e dos processos, a reengenharia, dashboards, que são aqueles painéis de controle que a gente utiliza diversos indicadores organizacionais para verificar se a gente está conseguindo atender a população da forma como foi planejada, as previsões rotativas, os rolling forecasts, custeio baseado em atividades, planejamento da capacidade dos recursos e orçamentação dinâmica. Pessoal, durante a execução, eu já comentei aqui algumas vezes, mas esse é o modelo original, tá, de execução, que fala da execução dos processos e iniciativas, e a gente percebeu que seria importante que essas iniciativas fossem suportadas por projetos. Percebam aí a mudança, tá? Que nos projetos a gente consegue dar um planejamento maior, atribuir responsáveis, datas, estipular uma estrutura analítica, né, uma sequência de atividades que devem ser feitas dentro de determinado prazo. E aí sim, monitorar e aprender. Monitorar e aprender. Então, nesse estágio 5, a preocupação está direcionada para avaliar se as operações da empresa estão sob controle e se a estratégia está sendo bem executada. O monitoramento da execução da estratégia e dos planos operacionais promove aprendizado sobre os problemas, as barreiras e os desafios devem ser superados. Nesse contexto, as reuniões de análise da gestão são fundamentais para interpretar informações sobre operações e estratégia, além de possibilitarem a correção dos rumos da empresa frente às mudanças nos ambientes externo e interno. Então, aqui tem a ver com o que a gente falou na primeira aula sobre a flexibilidade da estratégia. Então, a gente tem um plano, né, e que ele está ali para representar qual é a estratégia corporativa, né, materializar aquela estratégia, mas diante das mudanças de cenário, a gente tem que estar monitorando para verificar isso e adaptar, criar novos caminhos para chegar no mesmo lugar que a gente quer. E, finalmente, testar e adaptar lá no estágio 6. É o momento de se verificar se a estratégia está funcionando. Os gestores usam os dados operacionais internos, provenientes do monitoramento e execução de estratégia, e os dados sobre o ambiente externo e os concorrentes, para testar e adaptar a hipótese estratégica. Então, o que eu queria lá no começo, o que eu havia planejado, não deixa de ser uma hipótese, tá? Porque eu não tinha certeza sobre aquele cenário futuro. Era um cenário possível, né, desejado, mas eu tenho que ver se eu estou chegando, me aproximando daquele cenário que está descrito na visão de futuro, tá? Para poder testar e adaptar, buscar novos caminhos diante de novas conjunturas, de novos cenários externos à organização. Então, pessoal, a gente mostra aqui o ciclo de 6 estágios para os senhores, a questão das iniciativas sendo promovida pelos projetos e os planos aí estratégico e operacional o tempo inteiro conversando com todos esses estágios aí, trocando informações, tá? De uma forma integrada, essa é a palavra. Então, o nosso plano estratégico, como eu acabei de falar aqui, é a materialização do planejamento estratégico. Ele é um processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando o otimizado grau de interação com os fatores externos não controláveis e a atuação de forma inovadora e diferenciada. Principais elementos: indicadores, metas, mapa estratégico, objetivos estratégicos, iniciativas e ações estratégicas, missão, visão e valores. E agora a gente vai ver cada um deles. Missão. Então, pessoal, a nossa missão é uma forma de se traduzir determinado sistema de valores e crenças
em termos de negócios e áreas básicas de atuação, considerando as tradições e filosofias administrativas da empresa. Aqui nessa definição, ele traz uma relação bastante próxima aí à definição de cultura organizacional, tá? Então, a missão ela tem que trazer aí elementos da cultura organizacional para que a gente consiga executar a nossa única coisa, né? O nosso propósito, ok? Então, é o que eu tenho que realmente fazer, essencialmente o que eu nasci para fazer. Essa organização nasceu para fazer o quê? Né? E isso está relacionado também à cultura organizacional dela. Então, vamos ver uma outra definição. É a razão de ser da empresa. Procura-se determinar qual o negócio da empresa, por que ela existe, ou ainda em que tipo de atividades a empresa deverá concentrar-se no futuro, para que não se perca o foco, né, e a gente acabe nos transformando aí em outra coisa, que não aquela que foi destinada à sua criação. Procura-se responder as perguntas básicas. Aonde se quer chegar com a empresa? Quais as necessidades e expectativas do mercado que a empresa pretende atender? Então, se o Corpo de Bombeiros existe, é porque ele nasceu para sanar uma dor, um problema da sociedade. Então, a gente não pode desvirtuar, né, criar novos processos sem que eles estejam alinhados aí com o verdadeiro propósito, com a única coisa que deve ser feita pela corporação. A gente pode agregar processos que nos direcionem para aquele caminho para o qual a empresa ou a corporação foi criada. E mais uma declaração de missão, é uma descrição breve, é interessante que ela seja breve, geralmente uma ou duas sentenças, que defina a razão de ser da organização. Ela deve refletir o propósito fundamental da entidade, sobretudo o que ela fornece aos clientes, o valor que ela entrega, tá? Ou seja, no caso de órgãos públicos ou de entidades sem fins lucrativos, aos cidadãos, aos beneficiários, qual o valor? O que eu estou entregando para eles? O que eles esperam receber do Corpo de Bombeiros? A declaração de missão deve informar os executivos e empregados o objetivo geral para cuja realização eles atuam como equipe na organização. Então, na missão do CBMDF, é uma missão curta, tá? Mas ela é bem clara, que é proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente. Então, todos os nossos serviços, todos os nossos processos, eles se enquadram nessa curta e breve aí definição de missão, tá? E a visão, pessoal? Qual é a diferença, né? A visão, ali a gente bota o CEO ali, o visionário, né? Lá das nossas escolas do planejamento estratégico, a gente falou isso aí na escola empreendedora. Conforme Kaplan e Norton, a declaração de visão define os objetivos de médio e longo prazo, tá? De 3 a 10 anos da organização e deve ser orientada para o mercado e expressar geralmente em termos visionários como a empresa quer ser vista pelo mundo. A visão é considerada como os limites que os principais responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo, de uma abordagem mais ampla. Representa o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou distante. A visão de futuro, por sua vez, busca focalizar aspectos que precisam mudar ou melhorar naquilo que a organização faz. Traduz, portanto, aspirações da organização, criando um clima de envolvimento e comprometimento com um estado futuro desenhado, desejado e possível. Né? Então não deixa de ser uma hipótese, né, que a gente está testando e adaptando o tempo todo para conseguir chegar lá e entregar aquele valor que a gente imaginou. Uma boa declaração de visão deve conter 3 elementos críticos: objetivo ousado, definição de nicho e horizonte temporal. E aí, na nossa, a gente vai encontrar esses 3 elementos. Né? Na visão do CBMDF, até quando? Até 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com foco no cidadão e com responsabilidade socioambiental, realizará ações de prevenção e investigação de incêndio e atenderá às ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente consagrados. Né? Então, a nossa ficou bem clara aí nessa mensagem. Valores, pessoal. Então, a gente tem lá no nosso estatuto, né? Os valores institucionais têm seu foco nas questões
comportamentais da organização. Estão relacionados a princípios de conduta que devem ser seguidos pelas pessoas que compõem a instituição e concorrem para o desenvolvimento de sua cultura organizacional. Olha a cultura aí aparecendo de novo, né? E a gente tem isso bem presente nas organizações militares, né? A gente mostra aí uma imagem bem relacionada ao patriotismo, né? Bombeiro militar. Olha, valores representam um conjunto de princípios, crenças, questões éticas fundamentais de uma empresa, bem como fornece sustentação a todas as suas principais decisões. Na prática, os valores consolidam a personalidade da empresa e proporcionam sustentação para suas políticas, né? O que deve ser decidido e operacionalizado. Então, valores do CBMDF: bravura. Todo bombeiro militar é corajoso e firme de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Dignidade. Todo bombeiro militar é digno no modo de proceder ou de se apresentar, inspirando respeito, honra e brio por parte de seus superiores, pares, subordinados e sociedade brasileira. Disciplina. Todo bombeiro militar é disciplinado no cumprimento dos deveres militares, de modo a não se desviar da conduta padrão esperada de todos os membros do CBMDF, desejável para o bem comum da tropa, mesmo em situações críticas de pressão. Ética. Todo bombeiro militar é ético em suas ações, ensejando o respeito entre bombeiros militares e entre profissionais e a sociedade. Hierarquia é a base da organização, a qual pertence todo bombeiro militar, visando a ordenação da autoridade em níveis diferentes, de modo a possibilitar maior agilidade na mobilização e emprego do efetivo da instituição. É a grande característica aí que a gente percebe quando a gente tem grandes eventos, né, grandes atuações, até em conjunto, interagências com outras agências que não tem essa questão da hierarquia tão nítida, né? A gente percebe que essa questão da mobilização, né, ela é muito favorecida justamente pelo valor da hierarquia. Tá? O respeito à vida. Todo bombeiro militar é consciente de que a vida é o bem mais importante dentre todos os outros e, para tanto, não hesitará em sacrifícios para preservá-la. Patriotismo. Todo bombeiro militar é patriota, valorizando, respeitando e amando a pátria e seus símbolos nacionais. Tradição. O CBMDF busca conservar, respeitar e transmitir as boas práticas e valores forjados pelas gerações de bombeiros militares. Responsabilidade socioambiental. O CBMDF possui compromisso de contribuir para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. Tem como compromisso com o desenvolvimento social, trabalhando em conjunto com seus integrantes, suas famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar sua qualidade de vida. Objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos organizacionais eles são amplos e abrangem a organização como uma totalidade. Suas características básicas são globalidade e longo prazo. Os objetivos estratégicos, portanto, são resultados específicos e mensuráveis necessários à realização da visão de futuro. Então, é o caminho que se percorre ali por meio desses grandes objetivos para chegar na visão de futuro. Eles revelam sua importância pelos aspectos proporcionam diretriz e finalidade comum, permitem o trabalho em equipe, eliminam as tendências egocêntricas de grupos existentes na organização, servem de base para avaliar os planos e evitar erros decorrentes da omissão, melhoram as possibilidades de previsão do futuro. A organização deve dirigir o seu destino, em vez de submeter-se às fatalidades ou ao acaso. Lembrem das estratégias aí emergentes. E quando os recursos são escassos, os objetivos ajudam a orientar e prever sua distribuição criteriosa. Os objetivos possam facilitar o alcance de outros, provocando o efeito de sinergia. É preciso que a hierarquia desses objetivos seja equilibrada. Para tanto, devem ser tomados os seguintes cuidados: traduzir as aspirações fundamentais da empresa,
fazer com que todos os órgãos da empresa contribuam com uma parcela de esforço geral, levar em conta a necessidade de várias alternativas para sua execução, assim como a relativa eficiência e o custo de cada uma delas, comunicar a todos os interessados para que compreendam as metas da respectiva função e suas relações com os objetivos fundamentais da empresa, e reexaminar e reformular periodicamente para serem atualizados de acordo com a mudança das condições de mercado e dos ambientes aí externos, no caso. Objetivos estratégicos do CBMDF: atender às ocorrências emergenciais nos padrões internacionais, ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndios e incidentes, aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação, consolidar a governança corporativa, aperfeiçoar a gestão, garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas, modernizar o atendimento e despacho operacional, capacitar e gerir por competências, valorizar o profissional bombeiro militar, desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento e captar e gerir recursos financeiros para executar a estratégia. Então, pessoal, a gente vai ver aqui, agora as iniciativas, né, que elas estão dentro dos objetivos, são desdobramentos dos objetivos. As iniciativas estratégicas são programas de ação para alcançar o desempenho almejado para cada objetivo no mapa estratégico. Dentro da ideia do BSC, cada objetivo possui algumas iniciativas estratégicas cujas metas são calculadas proporcionalmente em função de sua contribuição para o alcance da meta do objetivo, quando somados revelam o grau de atingimento da meta do objetivo estratégico. Então, isso aqui é realmente o cerne do BSC, tá? Então, dentro dos objetivos estratégicos, eu tenho iniciativas que, no nosso caso, são implementadas por meio de projetos estratégicos, que cada iniciativa tem um valor, né, um significado dentro daquele objetivo. Elas não necessariamente são divididas de forma igual, tá? Pode ser uma média ponderada, elas podem ter um percentual de impacto no meu objetivo. E é aí que eu faço aquele balanceamento, aquele equilíbrio da contribuição de cada iniciativa para o meu objetivo. As iniciativas devem ser tratadas como um portfólio de ações complementares. Então, até a palavra portfólio já dá uma ideia de conjunto de projetos. Então, a gente realmente implementou essas iniciativas, implementa por meio de projetos estratégicos. A implementação bem-sucedida dessas iniciativas promove o alcance das metas, dos temas e, consequentemente, da meta global da estratégia. Kaplan e Norton descrevem as iniciativas estratégicas e representam como a organização quer realizar sua estratégia, né? Fazendo um paralelo aí com a física, relacionando a segunda lei de Newton, define as iniciativas estratégicas como a força que deflagra o movimento da massa organizacional, superando a inércia e a resistência à mudança. Ou ainda, sobre a ótica da gestão de projetos, as iniciativas estratégicas são o conjunto de projetos e programas de duração finita fora das atividades operacionais rotineiras da organização, destinados a ajudar a entidade a alcançar o desempenho almejado. Então a gente tem aqui, pessoal, uma forma aí da gente estar estabelecendo essas iniciativas. Então, processo de gestão das iniciativas, escolha das iniciativas, de que programas e projetos nossa estratégia precisa. Então, na própria referência aqui, a gente já tem a questão relacionada aos projetos. Então, o objetivo, definir o portfólio de iniciativas estratégicas necessárias para fechar cada uma das lacunas de desempenho dentro de cada objetivo. Qual é a barreira aqui? Os investimentos estratégicos são justificados individualmente nas diferentes partes da organização? Quais são as ferramentas? Portfólio de iniciativas para cada tema, ok? Então, a gente segue esse padrão. Tá? Então, financia a estratégia, defina a responsabilidade de prestação de contas. Então, tudo isso daqui, quando a gente está trabalhando a nossa iniciativa, a gente meio que já está começando a desenhar os projetos, né? Então, a relação fica cada vez mais clara aí da iniciativa com a questão dos projetos.
Iniciativas e ações estratégicas. Então, a gente vai dar um exemplo para mostrar como é que os senhores fazem a leitura, tá? Então, no objetivo 1, atender às ocorrências emergenciais nos padrões internacionais, cada iniciativa que está abaixo dela, a gente fala que, até para cadastrar isso no nosso sistema de gerenciamento de projetos, a gente cadastra como 1.1, né, que é a primeira iniciativa do objetivo 1, realizar concurso público de ingresso na corporação. Iniciativa 1.2, então é a segunda iniciativa dentro do objetivo estratégico 1, tá? Que é aprimorar o atendimento e despacho nas emergências urbanas. E assim por diante dentro do objetivo 1 e da mesma forma nos outros objetivos, a gente vai ter essa sequência aí hierarquizada. Indicadores. Olha o Peter Drucker aí para ajudar a gente. Se você não mede algo, você não pode entender o processo. Se você não entende o processo, você não consegue aperfeiçoá-lo. Um indicador de desempenho é um número, percentagem ou razão que mede um aspecto do desempenho com o objetivo de comparar essa medida com metas pré-estabelecidas. Servem para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade e correções de mudanças de rumos. Indicadores são elementos conceituais essenciais e estruturantes que surgem como solução gerencial dentro de um processo de gestão da estratégia nas organizações públicas. Esses indicadores devem funcionar de forma integrada, possibilitando a gestão do desempenho e respondendo sistematicamente às ações e decisões de gestão. Em conjunto, os indicadores podem compor as dimensões ou perspectivas que formam um mapa estratégico, os quais devem ser analisados sistematicamente de forma equilibrada e balanceada, lembrando de novo do BSC. Os indicadores indicam o alcance das metas e objetivos. Essa autora ratifica ainda a importância da utilização de indicadores não somente para a medição do alcance dos programas de governo, mas também na medição do alcance dos programas e projetos. Esse processo deve possuir como característica a rastreabilidade. Para tanto, a definição, o cálculo e o levantamento de dados dos indicadores devem estar documentados. A métrica do indicador deve ser clara e significativa, podendo ser percentual, relação entre mais de um elemento ou simples quantificação. Os indicadores podem ser classificados em indicadores de desempenho ou de sucesso. Os de desempenho, Key Performance Indicator, do inglês KPI, são indicadores que medem a eficiência. Referem-se ao processo, ao trabalho, ao esforço, não aos resultados em si. Os indicadores de sucesso, Key Success Indicators, do inglês KSI, são indicadores que medem a efetividade. Esses sim medem o resultado, refere-se aos impactos ou resultados. Então a gente mostra aí a cabine da aeronave, né, com diversos indicadores. Então o piloto e o copiloto, eles se utilizam desses instrumentos, desses dashboards, que trazem indicadores que são referências para eles terem noção se eles estão conseguindo chegar no objetivo deles, né? Se eles estão na velocidade correta, na altitude correta, né? Se eles estão ali na linha do horizonte perfeitamente equilibrados, ok? Então, se eles não observarem esses indicadores, a gente pode ter aí um acidente ou um não atingimento do objetivo final. Então, ainda lá no plano estratégico 1316, a gente já usava a metodologia do Balanced Scorecard e as 4 perspectivas, e a gente tinha 7 objetivos, 84 ações, 90 indicadores estratégicos. Esses indicadores foram definidos aí conforme a gente falou nos conceitos, no caderno de indicadores estratégicos, que trazia a ficha dos indicadores. Essa ficha, sim, tinha todos os elementos: o objetivo estratégico relacionado ao indicador, a ação estratégica, o nome do indicador, a descrição, a fórmula de cálculo, a unidade de medida, fonte de dados, a série histórica, né? A meta prevista durante os anos e a interpretação do indicador. Então, para que não houvesse nenhum erro e a gente tivesse essa trilha aí de acompanhamento, essa rastreabilidade após os registros, né? E aí, em 2015, foi possível ter um relatório de monitoramento e avaliação do plano estratégico
já mais quantitativo e menos qualitativo do que anteriormente, ok? E como é que isso acontecia lá em 2015? O Estado-Maior, ele enviava as fichas técnicas dos indicadores trimestralmente para os setores responsáveis pelas ações de estratégia, eles preenchiam as fichas técnicas e retornavam para o Estado-Maior, que registrava os dados dos indicadores. E aí, monitorava o desempenho, produzia o relatório e o processo se finalizava. Mas percebam que tinha que ficar indo e voltando. Hoje, com os projetos estratégicos, a gente consegue ter o reporte do setor responsável no projeto direto no sistema, gerando um acompanhamento aí por meio do esforço de execução dos projetos, tá? E temos também os indicadores estratégicos e institucionais ainda. E as metas? O que seriam essas metas? Corresponde aos passos ou etapas perfeitamente quantificados e com prazos para alcançar os desafios e objetivos. As metas são decomposições dos objetivos ao longo do tempo, anos, semestres, meses. Ou ainda, a meta é a quantificação do objetivo, é a etapa ou passo intermediário para se alcançar determinado objetivo. A importância de estabelecerem as metas consistentes que realizem o que foi vislumbrado pela visão de futuro. As metas são consistentes se sua realização criar condições para que a empresa feche a lacuna de valor e alcance o resultado especificado na visão. Então, essa lacuna de valor é aquela diferença entre aonde a visão quer chegar, né, aquele cenário futuro desejado, e aonde eu realmente estou, né? Essa diferença aí, o que falta para chegar lá, é a minha lacuna de valor. É o espaço que existe entre a aspiração e a realidade e que deve ser reduzido a zero com a perfeita execução da estratégia. Porém, metas não consistentes promovem a manutenção da lacuna de valor. Então, se minha meta não está legal, eu não vou conseguir chegar aonde eu imaginei no cenário futuro, lá na minha visão de futuro. As metas de cada tema estratégico devem ser subsidiadas e agrupadas pelos objetivos estratégicos, que corroboram para o alcance de suas metas. Metas dos objetivos de cada tema estratégico não devem ser definidas isoladas, mas sim relacionam-se com as metas dos demais objetivos do tema estratégico, numa cadeia lógica de causa e efeito. Esse procedimento reforça um alinhamento estratégico e direciona os esforços, evitando o retrabalho e conferindo maior eficiência à gestão estratégica. Então, nosso último elemento aí do plano, mapa estratégico. O mapa estratégico é a representação visual em uma página de todas as dimensões da estratégia, denominadas temas estratégicos. Esses temas estratégicos agrupam vários objetivos estratégicos, permitindo gerenciar seu desempenho de forma simultânea e de fácil visualização, operando o todo de forma coerente. Muitas vezes o mapa estratégico constitui o primeiro e principal painel de controle de softwares de inteligência de negócios. Entre os instrumentos mais úteis de comunicação da estratégia em uma organização está o mapa estratégico. A gente tem o nosso mapa lá próximo ao Salão Nobre. A produção de um mapa estratégico que permite a consolidação de perspectivas integradas de gestão e os grandes objetivos e indicadores institucionais. Constitui o desafio que se impõe ao administrador público, pois exige não somente repensar a função institucional do órgão e a definição de seus objetivos de longo prazo em relação ao contexto social e que se insere, mas principalmente dimensões de gerenciamento balanceado da estratégia. O mapa estratégico fornece uma arquitetura para a integração das estratégias e operações das diversas unidades dispersas em uma organização. Essa arquitetura de integração é edificada por meio dos temas estratégicos que agrupam vários objetivos estratégicos, relacionando-se com cada perspectiva estratégica, possibilitando o gerenciamento simultâneo da estratégia organizacional. Os temas organizam a estratégia em dimensões ou pilares, que são funcionalmente transversais,
perpassando a estrutura organizacional. Então a gente vê na figura, pessoal, melhorar a produtividade. Então a gente tem a perspectiva financeira, clientes, processo interno e perspectiva aprendizagem e crescimento. Então ela traz um pilar, tá, que perpassa todas as perspectivas, né, dentro de uma base aí, ó, de crescimento e aprendizagem que leva em consideração o capital humano, capital organizacional, capital de TI, né? E a gente tem outro tema aqui, aumentar o valor para os clientes. Então, são esses pilares, crescimento e inovação, né? A gente tem uma parecida com essa. Então, são esses pilares aí que vão dar estrutura ao nosso mapa estratégico. Então, lá no mapa estratégico 13 e 16, a gente ainda não tinha a questão dos temas estratégicos. Mas a gente já apresentava a missão aí, ó, proteção de vidas, patrimônio e meio ambiente. A nossa visão era ser referência para a sociedade pela excelência dos serviços prestados em sua área de atuação por meio da qualificação de seus integrantes, da gestão estratégica da instituição e do constante reequipamento e inovação tecnológica. E aí, as nossas perspectivas, partindo da financeira, né? A gente tinha o objetivo 7 aí na perspectiva financeira, otimizar a gestão orçamentária e financeira da corporação. Na perspectiva aprendizagem e crescimento, a gente tinha mais 2 objetivos. Na perspectiva processos internos, mais 3. E lá em cima, na perspectiva sociedade, um objetivo estratégico, que era no momento da entrega do valor social, obter a excelência nos serviços prestados à comunidade. Né? Essa representação dessas setas quer dizer que a gente está construindo valor para entregar o valor para a sociedade, ok? E aí, pessoal, os temas estratégicos são no plano estratégico 1724, a gente tem o tema operacional, compreende resultados produzidos pela organização para a sociedade no cumprimento da missão. Esse é o nosso principal. Governança e gestão compreende direção estratégica e capacidade de execução das políticas públicas institucionais, constituído por responsabilidade socioambiental, interesse público, cidadania, estratégia, controles, planos e gestão para resultados. Infraestrutura, outro tema, compreende os recursos materiais e processos necessários ao emprego operacional. Recursos humanos representa o centro prático da ação organizacional. As pessoas são os agentes transformadores de finalidade e objetivos em resultados, né? O maior valor aí que a corporação tem são os recursos humanos. Inovação representa a inteligência da organização. Esse bloco confere à instituição capacidade de corrigir, melhorar, inovar suas práticas de gestão e, consequentemente, seu desempenho. Finanças compreende os resultados relacionados com a utilização eficiente e eficaz dos recursos orçamentários e financeiros para a realização das iniciativas e projetos estratégicos. E aí a gente traz uma outra forma de representação aí trazida por Kaplan e Norton, só para mostrar que o nosso mapa já está bem semelhante com isso aqui, com as perspectivas, com os temas, tá? E com essas preocupações aqui dentro de uma cadeia de valor que perpassa todas as perspectivas para lá no final entregar o valor que está sendo imaginado na visão de futuro, tá? Só que aqui é uma estrutura para as organizações privadas. No nosso caso, essa cadeia de valor invertida. Então, o nosso mapa estratégico traz como visão o atual, 1724 até 2024, o CBMDF, com foco no cidadão e com responsabilidade socioambiental, realizará as ações de prevenção e investigação de incêndio e atenderá às ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente consagrados. E aí, a nossa perspectiva sociedade tem 2 temas, o operacional e o governança e gestão. E dentro do operacional, na perspectiva sociedade, 2 objetivos estratégicos. Na perspectiva sociedade, o tema governança e gestão com um objetivo estratégico. Na perspectiva processos internos, ainda no tema governança e gestão, a gente tem 2 objetivos estratégicos. Percebam que a cor aqui está relacionada ao tema. E ainda aqui na perspectiva processos internos, dentro do tema infraestrutura, a gente tem 2 objetivos estratégicos.
Na perspectiva pessoas, aprendizagem e crescimento, tema recursos humanos, 2 objetivos estratégicos e inovação, 1 objetivo estratégico. E na perspectiva financeira, apenas 1 objetivo estratégico. E aí a construção da cadeia de valor, que é importante mostrar, parte da perspectiva financeira, onde são captados os recursos, são fornecidos pela sociedade, e a gente pretende captar novas fontes, para fazer o quê? Lá na perspectiva pessoas, aprendizagem e crescimento, valorizaremos e capacitaremos nosso pessoal. Para quê? Para executar processos estratégicos. Percebam a relação com a perspectiva processos internos. E aí, sim, protegendo vidas, patrimônio e meio ambiente, nossa missão, lá na perspectiva sociedade. E chegar lá na visão de futuro, ampliando a segurança da população do DF. Então percebam que é uma construção integrada de diversos elementos. Assim, pessoal, lembrando lá do ciclo de 6 estágios do Carpa e Norton, a gente traz aqui novamente a matriz SWOT, né? Porque lembrem que a matriz SWOT, leva questões como o negócio da empresa, o porquê, qual a missão, qual valores, futuro. Então ele trazia a matriz SWOT como uma das ferramentas de criação e desenvolvimento da estratégia, ok? E aí a gente sugere aí para a formulação de estratégias a utilização da matriz SWOT, que tem o aspecto interno à organização e o ambiente externo à organização, certo? E a gente tem coisas que nos ajudam e coisas que nos atrapalham. O que nos ajuda no ambiente interno são as strengths. O que nos atrapalha no ambiente interno são as weaknesses. O que nos ajuda no ambiente externo, última forma, são as opportunities. E o que nos atrapalha no ambiente externo são as threats. Mas o que é isso aí do inglês, pessoal? Então, o que nos ajuda no ambiente interno são as forças. O que nos ajuda no ambiente externo são as oportunidades. O que nos atrapalha no ambiente interno são as fraquezas. E o que nos atrapalha no ambiente externo são as ameaças. Então a gente também, além da matriz SWOT, a gente pode lembrar aqui do português matriz FOFA, para ficar mais fácil, tá? É só lembrar dessa distribuição. Então as forças, o que são as forças? Força é o que faz bem. O que a gente faz bem? É o que os recursos únicos que pode aproveitar. Qual é o meu diferencial de mercado? O que eu faço bem na minha área? O que é que os outros veem como suas forças? Então, o que os outros percebem no CBMDF como forças? Tá? Isso também é importante, porque a gente não pode deixar que outra instituição faça bem o que os outros nos enxergam como fazendo bem. O que são as oportunidades? Né? Quais são as oportunidades que eu tenho disponíveis? Que tendências, novidades podemos aproveitar? Hoje em dia isso é muito constante, né? Essa questão de novidades, novas ferramentas. Como pode transformar as suas forças em oportunidades. Então uma força ainda pode ser transformada em oportunidade. E lá na minha fraqueza, o que eu posso melhorar? Então uma fraqueza é uma oportunidade de eu melhorar alguma coisa. O que é que tem menos recursos que os outros? Então o que os outros aí estão fazendo melhor do que eu dentro do meu nicho de negócio? O que é que os outros veem como suas prováveis fraquezas? Então, se a organização está sendo enxergada por outras organizações como tendo algumas fraquezas, mesmo a gente acreditando que não tenha, é possível que a gente tenha alguma deficiência naquela área. Ameaças. Que ameaças podem prejudicá-lo? O que é que a sua competição anda a fazer? O que é que eles fazem melhor que a gente, que eles podem tomar o nosso nicho de mercado? As suas fraquezas expõem-no a algumas possíveis ameaças, então ficar de olho nas fraquezas, porque é um campo aí para ser atacado e sofrer alguma ameaça. E aí, pessoal, a gente pode usar como para criação e formulação de estratégia a matriz SWOT cruzada. Depois de levantados esses dados, a gente pode cruzar forças com oportunidades, forças com ameaças, fraquezas com oportunidades e fraquezas com ameaças. Esses cruzamentos a gente pode gerar estratégias ofensivas. Ao cruzar forças com oportunidades é aonde eu vou atacar, né? Se eu tenho uma força e tenho uma oportunidade, ali eu tenho um espaço quase que certo para
avançar e expandir o meu negócio. Se eu cruzar numa estratégia de confronto uma força com uma ameaça, então, se eu tenho uma força e eu sou capaz de neutralizar aquela ameaça, eu faço uma estratégia de confronto. Uma estratégia de reforço trata-se de pegar uma fraqueza e aproveitar uma oportunidade. Então, eu sou fraco em determinada área, surgiu uma oportunidade de um curso, a gente vai capacitar a nossa tropa para que a gente tenha a redução daquela fraqueza e aproveite aquela oportunidade. Então, uma estratégia defensiva, eu vou estar confrontando aí minhas fraquezas com minhas ameaças, então provavelmente eu tenho que me blindar contra aquela ameaça, porque eu ainda tenho uma fraqueza relacionada àquela ameaça. Então a chance de sofrer aí uma perda, um ataque é grande, tá? Então, dentro dessa formulação de estratégia na matriz SWOT, relacionando isso com as perspectivas do BSC, a gente traz essa tabela aqui, tá? Para mostrar aqui, ó, dentro das perspectivas, como eu interpreto, né, meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades e minhas ameaças, né? Então, dentro da perspectiva financeira, por exemplo, como é que eu vejo meus pontos fortes e fracos, né? Quais são os atuais pontos fortes e pontos fracos de desempenho financeiro? Como é que eu vejo minhas oportunidades? Eu tenho oportunidade de aumento de receita, de captar mais receitas no nosso caso, né? As ameaças, há ameaças de sustentação ou de melhoria de desempenho financeiro, né? Há ameaças, por exemplo, no nosso caso ao fundo constitucional, é uma ameaça que a gente sempre tem que ficar atento, tá? Então, é uma forma de analisar a matriz SWOT relacionando as perspectivas do BSC. E aí, essas estratégias, né, a gente apresenta aqui para que os senhores possam decompor dentro dos planos de ação setorial anual. E a outra ferramenta relacionada, depois de descrita essa estratégia, é a questão do 5W2H para se efetivamente formular esse plano de ação. Então, o 5W2H está relacionado ao que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem vai fazer e onde vai ser feito. E lá no 2H, o como vai ser feito e o quanto isso vai custar. Então, se eu coloco isso na forma de uma tabela, eu consigo construir um plano de ação, tá? No meu setor. E aí, para cada ação dessa, eu posso estabelecer um projeto, né? E aqui a gente está mostrando o Project Model Canvas do professor Finocchio, onde eu posso ter um momento coletivo com a minha equipe e estabelecer o meu gerente daquele projeto, né, um nome para aquele projeto, e dentro da justificativa estabelecer quais são as dores ali que eu tenho que sanar com aquele projeto, o que precisa ser sanado, quais são os problemas, no meu objetivo, o que eu vou fazer para sanar aqueles problemas e até quando, os benefícios, qual vai ser a nova realidade após a implementação do projeto. Ele vai ter uma relação direta com o problema que eu disse lá no justificativa, né? E tudo isso aqui é o porquê. E lá no meu produto, qual é o produto? O que eu vou entregar? Quais são os requisitos? Né? Eu vou detalhar o que vai ter no meu produto, né? O que deseja de funcionalidades no produto, o que ele faz, é o meu o quê. E lá nos meus stakeholders, né, que são as partes interessadas, que são positivamente ou negativamente relacionadas aí, interessadas. E qual é a minha equipe do projeto? Né? Quais são os integrantes? Quem que eu vou usar para desenvolver esse projeto, essas ações, essas etapas organizadas dentro de um cronograma? Quem vai fazer isso? Quais são as minhas restrições, minhas limitações? Seriam o quê? Custo, fornecedores? Não há previsão no nosso plano de aplicação de recursos financeiros, ou seja, a gente não tem recurso financeiro para isso, recursos humanos limitados, a interna resposta a determinado risco. Tá? Quais são minhas premissas? Quais são as verdades que eu suponho como verdades para desenvolver esse projeto? Tá? É um elemento externo. Será que ele vai dar certo? Quais são os grupos de entregas? Quais são as fases? Quais são os grandes marcos aí, os blocos de entregas desse projeto, né? Então, relacionado às minhas premissas, como eu acredito que aquilo é uma verdade, eu apenas acredito, não tenho certeza, se elas não acontecerem, elas podem me gerar riscos, porque o risco é o impacto da incerteza no objetivo. Então, tudo que eu adoto como premissa, que eu acredito que possa ser uma realidade, se der errado, vira um risco. E lá na minha linha do tempo, eu pego todo o detalhamento das entregas e relaciono relaciono no tempo
para construir um cronograma, que é o quando. E o custo é quanto vai custar cada uma dessas entregas, é o quanto. Tá? E aí, ao final, a gente apresenta esse modelo aqui, ó, de plano de ação setorial anual, onde eu descrevo cada projeto, cada etapa que a gente mostrou ali no Canvas, de forma simplificada, claro. No nosso GP Web a gente tem outros elementos que estão aí nos vídeos de projetos, tá? Dentro de cada etapa, quais as atividades que eu vou fazer, quais são as datas previstas para início e término de cada atividade, qual é o custo, quem vai fazer, qual é o setor responsável, quem são os participantes, qual é a situação atual. Então percebam que tudo vai ter relação lá com 5W2H, com a matriz SWOT que eu fiz, com a SWOT cruzada, para a gente chegar aqui e ter um desdobramento do meu plano estratégico, até porque eu não falei para os senhores aqui, ó, mas qual é o OBM que está relacionado com esse plano de ação? Qual o objetivo estratégico que esse projeto está relacionado? Então eu tenho um alinhamento aqui com a minha estratégia. Qual é a ação estratégica que está relacionada? Então lembrem que o BSC, os elementos que estão num nível mais baixo, eles têm um peso proporcional para o atingimento da iniciativa, para o atingimento do objetivo estratégico. Eles vão se somando de forma equilibrada e balanceada para atingir aquele objetivo. Então aqui tudo dentro da metodologia do BSC, ok? E aí, falando em alinhamento, por exemplo, a gente tem o plano estratégico do DF, o plano do GDF, que é um plano de estado de longo prazo, de 3 anos ou mais. O plano distrital de segurança pública, tá? Que é 2131, é um plano de longo prazo, ele é interinstitucional. O plano estratégico do CBMDF, que é 1724, que é institucional também de longo prazo. Um plano de ação setorial, que é o que a gente comentou, o PLASA, ele está aqui abaixo. Então, o plano estratégico ele já teve alinhamento com o plano distrital, que já teve alinhamento com o plano do GDF. Então, é uma sequência de alinhamentos. Então, na verdade, o BSC ele até extrapola a nossa organização, ok? Ele vem descendo para atender o quê? As políticas públicas, tá? Para atender a sociedade. Então, o plano de ação ele está ligado ao departamento, ao comando ou à diretoria. Ele é de médio prazo, geralmente de 1 a 2 anos, porque ele vai estar executando alguns projetos, tá? E aí a gente ainda tem a possibilidade das ações ou projetos estratégicos que vão ser realizados pelo setor, centro ou GBM, que é de curto prazo, meses ou até menos de um ano. Tá? Então a gente tem essa relação, esse alinhamento, porque no final aqui, lá no finalístico, a gente vai estar entregando para a sociedade o valor. Então o planejamento estratégico 1724, ele quer o quê? Que a nossa autoridade setorial estabeleça o PLASA, que é o portfólio de projetos do setor, é o conjunto de projetos do setor, para que os gerentes de projeto, que vão ser escolhidos pela autoridade setorial, cadastrem esses projetos no GP Web, elaborem os documentos do projeto, executem e reportem o seu andamento para que a gente consiga lá no final da cadeia de valor minimizar aquele gap que a gente falou, que é a distância entre a minha realidade e o que eu vislumbrei naquele cenário futuro, para entregar aquele valor para a sociedade, pessoal. Então, eu agradeço aqui mais uma vez a atenção dos senhores. Essa foi a aula 2, elaboração do plano estratégico institucional. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo aí que os senhores desprenderam assistindo essa aula.